Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Nós louvamos a Deus por esta grande oportunidade que Deus tem nos concedido de estarmos aqui para adorá-lo, prestar culto, né? Nós confraternizarmos também diante dos irmãos, né? É muito prazeroso rever os irmãos. De alguns dias eu dei uma sumida, né? Tem passado por algumas provações aí, mas Deus tem nos fazido resistir, dado força, e nós estamos aqui para a glória de Deus Pai, glorificando esse Deus todo o tempo, porque Ele merece toda a honra, toda a glória, independente do que a gente está passando, o meu problema, a minha luta, ou seja, a minha tribulação, Deus continua sendo Deus. A gente tem uma tendência, né? O pessoal influencia isso, da gente desistir ou brigar com Deus, exigir dele alguma coisa. Qual barro pode exigir do oleiro, né? Nós só temos que aceitar o que vem para nós, e o refrigério Deus vai retornando, vai dando a cura, fazendo o milagre, né? Então Deus vai compensando-nos de outra maneira, mas que Deus seja engrandecido e glorificado, porque Ele é Deus eterno. Porque se partisse daqui, amados, eu estaria no melhor lugar, mas Deus ainda me disse que eu deveria ficar por aqui. Então nós estamos aqui continuamente adorando este Deus. Eu digo como disse Pedro: Senhor, para onde nós iremos? Só Tu tens a palavra da vida. Nós encontramos Deus aonde? Juntamente com os irmãos, buscando nas Escrituras Sagradas. Eu convido a você a abrir a sua Bíblia, antes de nos fazermos uma oração, em Isaías capítulo 40, e o versículo 27 a seguir, que fala uma mensagem gloriosa. O título desta lição diz: o Senhor vem. Então Deus tem manifestado de uma maneira gloriosa. Eu quero só ler um pedacinho para nós refletirmos aqui o quanto Deus cuida de nós. Diz assim o versículo 27: porque pois diz, ó Jacó, fala aí, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouve que o eterno Deus é o Senhor, o Criador dos fins da terra, e nem se cansa e nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento? Faz forte o cansado, multiplica a força do que não tem nenhum vigor, e o jovem se cansa e se fatiga, e os moços de exausto caem. Mas o que esperam no Senhor renova as suas forças, sobem como águia, com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Então esse é o Deus em que nós servimos, esse é o Deus tremendo e glorioso. Ele fecha, né, que o Isaías está fechando o Salmo 40 com essa reportagem. Então Deus não se pode dimensionar, nem nós analisarmos o que Ele está pensando, o que Ele está falando, e nem dizer para Ele o que fazer. Ele sabe, Ele determina, Ele faz, Ele é soberano, Ele é antitempo, né? De repente você preocupa o que vai acontecer amanhã. Deus já sabe o que vai acontecer amanhã, porque Ele pode ir no futuro e pode ir no passado. Deus é dono dessa circunstância. Você vive apavorado porque você crê num Deus que realmente tem o controle de todas as coisas, e isso nós devotamos a Deus, porque Deus é soberano e eterno. Oremos. Pai de amor, nós te louvamos por esta oportunidade de estarmos aqui, ó Deus, para adorá-lo, prestar-te culto, ó Pai de adoração, estarmos aqui unidos, ó Deus, numa só fé, num só Espírito, num só Deus que tudo pode, que pode transformar vida, curar enfermo, fazer algo extraordinário aqui nesta noite, marcando este encontro em cada vida de cada irmão que o Senhor trouxeste até aqui. Eu peço a Ti que glorifique o Teu nome na vida de cada um e dá uma grande bênção, uma grande vitória nesta bênção, ó Deus, neste culto que nós pedimos e suplicamos. Amém. Podem assentar, amados. Nós vamos ouvir então o grupo de louvor adorando. Amém. O irmão falou para sentar, mas eu convido a vocês para se colocar de pé novamente, para a gente estar adorando o nome do Senhor Jesus. Sei que os dias estão cansativos, muito quentes, mas saímos da nossa casa para adorar o Senhor Jesus. Então vamos fazer isso com excelência, amém? Sua justiça prevalecerá, aleluia.
prevalecerá. E sua justiça prevalecerá. As obras serão provadas pelo fogo. Apenas o que é precioso permanecerá. Tudo que é abalável será abalado. O reino eterno de Cristo prevalecerá. Ele vem rasgando os céus. Ele vem para reinar. E sua justiça prevalecerá. Ele vem rasgando os céus. Ele vem para reinar. E sua justiça prevalecerá. Todas as obras serão provadas pelo fogo. Apenas o que é precioso permanecerá. Tudo que é abalável será abalado. O reino eterno prevalecerá. Ele vem rasgando os céus. Ele vem para reinar. E sua justiça prevalecerá. Ele vem rasgando os céus. Ele vem para reinar. Sua justiça prevalecerá. Prevalecerá. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Pois em breve Jesus vem para reinar. Deixe o homem mau os seus caminhos e o pecador as suas obras. Pois em breve Jesus vem para as nações julgar. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Pois em breve Jesus vem para reinar. Deixe o homem mau os seus caminhos e o pecador as suas obras. Pois em breve Jesus vem para as nações julgar. Ele vem rasgando os céus. Ele vem para reinar. E sua justiça prevalecerá. Ele vem rasgando os céus. Ele vem para reinar. E sua justiça prevalecerá. Ele vem rasgando os céus. Ele vem para reinar. E sua justiça prevalecerá. E sua justiça prevalecerá. E sua justiça prevalecerá. Aleluia. Glória a Deus. Está continuando louvando ao Senhor. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e em Ti me renderei. Aleluia. Está louvando ao Senhor nessa noite. Glória a Deus.
Louva, Senhor. Tu és a minha luz, a minha salvação, e em ti me renderei. Declare. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Declare. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Oh, tu és Senhor, oh Deus. Declare. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado, Senhor, se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Vem, Senhor. Vem, Jesus. Vem, Jesus.
Prepare-te, ó Israel, para encontrar com o teu Deus. Ele vem buscar a tua igreja. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Como é bom estarmos aqui. Poder sentar, amados? Nós vemos que esse Deus é tremendo, né? Ele fala profundamente em meu coração. Não combinei nada com os irmãos, mas o título do meu texto em que eu li, ele diz: breve vem Jesus. Então o Senhor está voltando, Deus está vindo buscar um povo especial, zeloso e de boas obras. Mamãe, no dia 3 de novembro agora, partiu para estar com o Senhor. Ela ensinou o bom caminho para nós, né? Hoje eu estou com 50 anos, nós caminhávamos junto para a igreja, levando as minhas pequenas, minhas irmãs, hoje, né? Já com seus 30, 40, 50 e aí por diante, estão todo regozijante porque o grande exemplo que ela deixou para nós, deixou ali, realmente abnegou para nós um grande ensino. E então eu tenho sumido uns dias da igreja, amadas, por essas correrias, né? Deus tem colocado isso. Eu tenho 6 irmãs e 5 estão aqui em Rondônia e eu sou o único homem dessas 6 irmãs. Então, quando os problemas é simples, é fácil de resolver, mas quando é complexo, aí a gente tem que desenvolver ainda mais. Então a luta foi grande, foi muito corrido, foi sofrido, e Deus nos deu tamanha vitória. Eu agradeço as vossas orações, vocês lembraram de mim, muitos irmãos, né? Falaram, nós estamos orando por você, e nós sabemos, só contamos vitória, amado, neste mundo, porque nós ajudamos uns aos outros, né? Não é só quem está pertinho, quem está longe, nós clamamos por ele, Deus faz com que nós clame, né? E Deus responde às nossas orações, porque Deus é tremendo, Deus é glorioso. Então este ano para mim foi difícil, mas eu tenho contado vitória, porque esta igreja, os irmãos, tem orado, né, por mim, tem me colocado diante do Senhor. O meu corpo não está resistindo muito, né? Eu tive 2 cálculos biliares essa semana, tive cólica durante alguns dias, e aí fazia realmente noites e noites, emendava a noite de dores. Mas Deus tem nos dado vitória. Há 3 dias não sinto mais nada. Então Deus é tremendo, Deus é glorioso. Eu creio que Ele vai fazer uma grande obra. E aí eu descobri que os meus cálculos renais antigos, ele está lá, mas está molinho, irmão Cleito, não está prejudicando mais os rins. Então Deus é tremendo, amados. Eu deveria já entrado na faca há muito tempo, porque o nosso corpo gera essas coisas, né? Eu venho de uma genética que meu pai tinha e os outros tinham, então vem então esse é suscetível, né? Mas Deus tem nos dado tamanha vitória. Ali o doutor passando, fazendo ultrassom e mostrando, falando, falou, eu não sei o que você está usando, mas já está controlada essa pedra do seu rim. Falei, graças a Deus, é as nossas orações, é as vossas orações, vocês têm acompanhado, têm me ajudado, e Deus tem feito prodígio, né? Então eu conto algumas vitórias, eu vou aproveitar o tempo hoje, ninguém quer usar o tempo, eu vou usar o tempo um pouquinho. Amado, há pouco tempo, né, nós sabemos que meu filho se acidentou, há cerca aproximadamente 6 a 7 meses, ele quebrou o pescoço. Rompeu a vértebra, né? Teve que fazer enxerto nela, ela quebrou mesmo, e esse cidadão, Deus preservou a vida dele, mesmo o pescoço quebrado, né? A moto ali, eu não sei, eu creio que ele não estava correndo uns 30, 40 por hora, estrada de chão, recém-patrolada, ele teve a queda e foi jogado contra o barranco e bateu ao contrário, né? Fraturou, vocês podem contar os ossinhos, né? A 4ª vértebra. Então essa 4ª vértebra, Deus poupou a vida dele. Em momento algum ele apagou, ele viu todo o procedimento, os acontecimentos na vida dele. Meia hora depois ele foi socorrido, passou por uma prova, né? Ele sofreu um acidente às 3 horas da tarde na sexta-feira, e quando foi 8 horas da manhã, o outro médico tomou o plantão, ele estava tomando dipirona, eu acho que algo assim para controlar se desse dor nele, né? Nem sei se ele estava tomando, eu tenho que certificar ainda. Então, no outro dia, pelas 8 horas da manhã, aí que ele foi tomar providência e diz, esse menino não pode ficar aqui. Aí foi tomada as outras iniciativas, foram para Vilhena, aí no domingo à tarde fomos fazer a ressonância dele. Aí os médicos disseram, não é para nós nós não temos condições. Chamaram o neuro para ver, não tem jeito de fazer isso aqui em Vilhena. Fomos
orientado a conduzir a Cacoal, né? E aí, com muita luta, muita dificuldade, porque nós estávamos no particular, aí vem as grandes provas, né? Porque pega todo mundo financeiramente, não espera uma situação dessa. E aí Deus então proveu também essas maneiras, né? Também o lado financeiro. A gente estava em luta, estava em batalha com o Senhor, clamando a Deus por uma abertura, um caminho, né? Então a gente sabe que Deus é tremendo. Então, quando foi à tarde, nessa tarde, que ele fez a ressonância, deu a fratura do pescoço dele. Aí ele foi contar a história do que tinha acontecido. E nesses acontecimentos, amados, a gente vê que Deus, quando tem plano e propósito definido, a gente começa a olhar para dentro de nós, ficar com muita dosinha da gente, mas Deus realmente é dono das nossas vidas. Ele controla toda a nossa vida. Aí há pouco, quando ele voltou, foi ao médico, fez a cirurgia, no final da semana já estava em casa, a gente estava esperando ele chegar lá, ele foi, voltou, fez a volta de novo ao médico, e agora no mês de outubro ele retornou ao médico novamente. Quando ele voltou, ele disse: pai, não aguento essa ambulância. Antes ele não reclamava, amados, ele foi várias vezes, voltou, não reclamava de dor, desde o momento do acidente ele não sentiu dor, é um cidadão que está lá, Deus anestesiou ele no momento do acidente, ele disse: eu tenho que testemunhar esta dádiva de Deus, quebrei o pescoço, não senti dor nenhuma em momento algum neste percurso, e agora está lá, levantando em pé, já querendo dar os primeiros passos, né? Está surpreendendo a medicina, o médico, o neuro que operou ele, disse: olha, você está dentro de uns 1% que volta à atividade normal, a 100% dos seus movimentos. Eu disse: filho, tu não precisa mais do que isto, porque o Pai do céu que te deu a vitória, ele curou você a hora que caiu, agora vai ser só os procedimentos, né? E graças a Deus, Deus está cooperando tanto com a gente quanto com ele, porque mais é esforço dele, mais é dedicação dele. Fisioterapia, os irmãos sabem, a gente quebra um braço, fica 30 dias na tipóia, para a hora que esticar de novo, às vezes tem que fazer fisioterapia. Ele ficou 4 meses de cama, 6 meses de cama, né? E aí voltando agora a usar cadeira de roda, a movimentar de novo, a reaprender de novo, e está totalmente desenvolvendo. Ele falou: eu quero estar pulando daqui 2, 3 meses, ó pai. Falei: você já recebeu o grande milagre. Então esse Deus é tremendo. E quando nós estávamos conversando sobre anestesia, ele disse em 2 de outubro, dia 1º de outubro, que ele foi ao médico e voltou: pai, não aguento mais ir de ambulância. Outra hora não reclamava, e aí ele sentiu canseira, sentiu cansado da viagem, sentiu um monte de coisa, aí ele pediu para que eu fizesse o retorno com ele agora em janeiro. Então nós sabemos, amado, quando Deus coloca a mão dele, quando a oração do servo de Deus é atendida, Deus faz o grande milagre. Meu filho está contando, regozijante, de tudo que ele tem passado. Ele diz que: oh, pai, eu não sei se eu estou feliz de estar quebrado, mas não estou triste por estar aqui. Então ele está renovado, amados, ele está realmente dedicado inteiramente ao Senhor, aceitou a circunstância, e ele diz que Deus tem feito algo grande, que eu tenho reconhecido que Deus é maior do que eu imaginava ainda, porque esse Deus é tremendo. E eu fico mais regozijante ainda de ver um filho do pescoço quebrado, já levantando em pé. Ele esteve aqui em Cerejeira, já andando de carro por aí. Esse Deus é glorioso, é tremendo. Mas eu quero contar uma experiência vivida nesta igreja, amado. Eu cheguei, eu estava totalmente destruído. Vocês sabem, coração de pai, e pai que gosta muito do filho. A gente vinha para a igreja, vinha só os pedaços, né? Tentava fazer a obra, mas nos pedaços, gravar as lições bíblicas, fazer alguma coisa assim, mas a gente estava todo fragmentado. Aí um belo dia, discutindo com Deus, querendo entender tudo isso, eu estava sentado onde o irmão Antônio estava ali, e estava a irmã Késia pregando aqui. Quando ela abriu a Bíblia, pregando ali sobre Abraão, quando ele despediu a Agar, ele disse para ela sair, colocou o cantil na mão dela e mandou para o deserto. Um determinado tempo, a água acabou, e os irmãos sabem a história, eu vou só resumir um pouquinho. E ela deixou o filho num tiro de flecha, eu calculo uns 300 metros, né? Eu não tenho visto ainda, é isso, irmão Cássio?
uma flechada assim, que foi a distância que ela tirou do filho, acho que para não vê-lo chorar, e ela ficou esperando ele morrer. Eu creio que ele já estava com sede há muito tempo, e nós sabemos que falta de água é cruel, né? Leva a óbito muito rápido, e ele estava então prestes a morrer. De repente, aquela mulher foi tocada por um anjo. Deus enviou alguém para comunicar com ela e disse para ela: foi no momento em que eu acordei diante do Senhor. Foi a resposta das minhas súplicas desde então, durante quase 6 meses, 5 a 6 meses, clamando a Deus para entender tudo aquilo. E Deus me respondeu simplesmente assim: levanta-te, mulher, porque vai cuidar do teu filho, porque eu tenho ouvido a oração dele. Amado, para mim bastou, porque Deus não está preocupado comigo, não é eu a situação. Agar estava ali, de repente, ela podia estar toda destruída, ela não tinha esposo, estava à mercê realmente da circunstância num deserto, uma mulher mandada embora com um filho ainda para cuidar. Os irmãos podem imaginar, mas a preocupação de Deus estava na oração do filho. Eu ouvi a oração dele. Eu falei: Senhor, o Senhor está cuidando dele porque ele é teu, então por que eu vou preocupar? Se Deus está no comando, e ele é supremo, ele é realmente a tempo, ele está no controle de tudo, por que eu vou ficar? Meu coração repousou e eu passei a dormir melhor. Amados, esse Deus que nós clamamos, quando nós olhamos para Ele e reclamamos de alguma circunstância, eu não digo circunstância como algumas igrejas ensinam, não aceita isso, repreende isso, você não tem que fazer nada. Você já viu o barro dizer para o oleiro que não quer ser vaso, ou um determinado vaso? Deus trabalha-nos como vaso todos os dias. Deus está fazendo o vaso, porque vaso, depois de pronto, não tem conserto, ele vai para o lixo, ele não serve nem para a natureza. Então nós somos vaso em construção todos os dias. Deus está trabalhando, irmão Renato, todos os dias, construindo. Ele passou ali, ele tem uma rachadura, um furo, a unha foi mais forte, furou aquele vaso na roda, amassa tudo, joga na massa, amassa de novo e volta então para a mesa, para a roda de novo. Eu sou artesão, já trabalhei com isto, então não tem como. E aí você crê em algumas igrejas que estão dizendo que você não deve aceitar a circunstância, não deve aceitar isto, você não deve acomodar, mas você deve lutar, porque Deus atende a tua oração. O apóstolo Pedro disse: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então é nessa hora, amados, que nós entendemos o plano e o propósito de Deus. Deus é tremendo. Concluindo então o que aconteceu com Agar, só para aquele contexto, para os irmãos entenderem. Agar estava próximo a um poço. De repente, Cássio, eu paro assim: será que o anjo cavou o poço? Porque ela não viu o poço quando ela estava chorando ali. Mas aí ela disse: eis aqui o poço. Então eu estava próximo dela. Então eu começo a imaginar que nós só vemos aquilo que nós queremos. Então, se nós nos cuidarmos, se nós vigiarmos e andarmos ligados com Deus, nós vamos ter uma visão plena de tudo, e vamos sofrer menos, vamos viver mais com intensidade, sem grande dificuldade, porque o provedor é Ele, o Deus eterno a quem nós servimos. Nós sabemos que devemos dedicar integralmente a esse Deus que tudo pode. Eu quero convidar você que separou a sua oferta, você que trouxe o seu dízimo, você quer entregar ao Senhor nesta noite, que você venha fazer isso para a honra e glória do Senhor. Eu disse na escola dominical, amados, que algumas pessoas questionam a maneira de nós trabalharmos, que esta igreja trabalha, né? Então nós sabemos que como é que nós cobramos as pessoas para entregar o dízimo. Falei, não é, nós ensinamos nas escrituras, e as pessoas têm fé e crê no grande milagre, eles entregam o dízimo voluntariamente, com gratulação ainda, com muita alegria no coração, não é forçando as pessoas, eles ofertam porque eles têm para dar, então eles dão porque sabem que Deus pode recompensá-lo, multiplicando, dando de volta e tudo mais. É assim que Deus está fazendo.
Eu tenho vivido isso, fui tesoureiro durante 19 anos e nós sabemos que temos aprendido algumas circunstâncias. Não tinha dinheiro para pagar tudo. De repente a gente fazia: Senhor, eu preciso, colocava as notinhas para pagar, eu preciso de tantos R$ 1.000 para pagar essas notas. Deus provia, Deus mandava, e ali acontecia o grande milagre. Não vencia o tempo e a gente completava tudo. Por quê? Porque Deus é Deus de providência, Deus que cuida de nós de uma maneira gloriosa. Então esta igreja está crendo em você, acreditando em você, que ela precisa realmente do teu dízimo, da tua oferta, porque você também vai ser ricamente abençoado. É por isso que eu digo para você, nós vamos abrir esta oportunidade. Você estará cantando isso? Irmão Gerson estará cantando e você estará contribuindo para a glória de Deus Pai. Amém, amados? Graças a Deus, aleluia. Que o Senhor possa continuar neste lugar, amém? Graças a Deus, aleluia. Eu quero aproveitar, apresentar os nossos visitantes, amém, amados? Você que está visitando a nossa igreja, por gentileza, poderia dar um sinalzinho com a sua mão? Amém? Essa é a nossa casa, a casa de Deus.
Você está no melhor lugar da tua vida. O salmista disse: mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 em outras partes. Então o valor é imensurável estar aqui. Você escolheu o melhor lugar para estar. A igreja diz o que para os nossos visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Você leve um abraço se você congrega em alguma congregação. Usar as palavras do Moncácio, né? Leva um abraço para a sua igreja, lá onde você estiver, ao seu pastor. Se você não tem uma igreja ainda, nós somos Igreja Família. Convidamos a você a fazer parte deste grupo e adorar o Deus que tudo pode. Amado, aproveitando que vocês ainda estão sentadinhos, eu quero dizer a vocês, senti falta de vocês na EBD. Deus está falando profundamente. Nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Estudamos sobre Estevão nesta manhã. Estevão foi apedrejado e quando ele teve a visão dos céus, ele viu o anjo, Jesus Cristo ali, realmente recepcionando ele na eternidade. Aí ele disse para aquelas pessoas, seus adversários: Senhor, perdoa, não impute a eles este pecado. Ele perdoou os seus adversários porque ele tinha a imensidão de o passar na eternidade com Deus estava muito melhor do que estar aqui. Eu quero que você continue almejando conforme esta visão de Estevão. Almeje a eternidade, sonhe com ela, deseje com ela. A Bíblia diz que Jesus Cristo só vem para aquele que o esperam. Então, se você não estiver esperando Jesus, Ele não vai vir para você. Então, você tem que estar esperando, estar voltado para Ele. Nós somos a noiva de Cristo. E a noiva faz o quê? Ela fica esperando o noivo chegar. Então, se você estiver esperando, você vai morar na eternidade. Então, você vai para este lugar eterno. Esse lugar realmente que não tem dimensão. Louvado seja o nome do Senhor. O profeta Isaías foi ousado, ele diz assim, que lá você coloca a mão dentro aonde está a serpente e ela não te fere. O boi comerá pasto como o leão não come pasto, come carne, mas Isaías disse que lá ele vai pastar como boi, porque é um lugar de delícia, haverá paz e tranquilidade eterna. Então, e os filhos brincarão com serpentes, né? E elas não picarão eles. Por quê? Porque não haverá maldade neste lugar. Então é o lugar que então nós encontramos um grande homem que ele viu os céus abertos. A eternidade é verdadeira. Se você não tem essa experiência, faça a prova de Deus, porque Deus vai revelar para você, como revelou ali a passagem para Estevão. Estevão teve chance ali, teve força de perdoar todos os seus adversários, inclusive Paulo. Paulo foi convertido depois, com certeza, com esta mensagem de Estevão. Aquele que vos matar, diz a Bíblia, fará uma obra ao Senhor. Então você não está sendo morto em vão, é um propósito definido na tua vida e alguém ali vai ter que fazer a diferença no futuro. Vamos colocar em pé, amados, orar pelo ofertório e o Ministério de Louvor estará adorando a Deus com mais algumas bênçãos para nossas vidas. Oremos. Pai de amor, eu te louvo pelos irmãos, ó Deus, que contribuíram nesta noite. Eu te louvo, ó Deus, por cada um que ofertou, dizimou, aqueles que não contribuíram como eu. Ó Pai, o Senhor esteja abrindo as portas e comportas e derramando a bênção, a abastança sobre as nossas vidas, para que nós louvamos e enaltecemos o Teu nome em outro tempo. Pai, dá-nos graça, dá-nos sabedoria, dá-nos força para viver uma vida casta com o Senhor, uma vida de fé voltada para Ti, para a glória do Teu nome. Nós te pedimos em nome de Jesus. Poder assentar, bom, continue em pé, né, o Ministério de Louvor. Eita glória. Aleluias. Louvado é o nome santo do Senhor. Deus, Ele é Deus de promessa. E com todos os anteriores que estão na Bíblia, ou até mesmo nas nossas vidas, Ele faz promessas, assim como fez com Davi, que ele seria rei, e assim como foi com o nosso Salvador Jesus, que ele haveria de morrer, mas ao terceiro dia ressuscitaria. E isso aconteceu. E
aos que clamam a Deus, aos que buscam a Deus acima de todas as coisas. As mãos de Deus, elas estão aí para fortalecer, nos levantar e guiar. Todos sabem pelo que o filho do irmão Renato passou, e sabemos que Deus já deu vitória, porque estávamos empenhados em oração para que a obra do Senhor fosse feita. E Deus é Deus de promessas. Amém? Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar? Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança,
que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Na minha vida e na vida de cada um dos irmãos que está aqui nesta noite e aos que estão em casa, vai se cumprir as promessas de Deus na vida de cada um. Amém? Ele é poderoso pra fazer, Deus é poderoso pra fazer infinitamente mais. Ele é poderoso pra fazer, Deus é poderoso pra fazer infinitamente mais. Poderoso do Senhor, vou invocar o nome poderoso do Senhor. Está acima de todo nome, Deus está acima de todo nome, Emanuel.
eternamente mais. Ele é poderoso para fazer, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. E antes que a palavra chegue em minha boca, Ele já ouviu. Só Ele conhece os corações. E antes que a palavra chegue em minha boca, Ele já ouviu. Só Ele conhece meu coração. Ele é poderoso pra fazer, Deus é poderoso pra fazer infinitamente mais. Deus é poderoso pra fazer, Ele é poderoso pra fazer infinitamente mais. Aleluias. Louvado é o nome santo do Senhor. Amém, irmãos? Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. O Senhor, Ele é poderoso para fazer muito mais. Muito além daquilo que você imagina, o Senhor é capaz de fazer. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. O salmista disse: me alegrei quando disseram vamos à casa do Senhor. Melhor coisa que tem, irmão, estar na casa do Senhor, na sua presença, para adorar, para exaltar o seu nome. Ele que é digno, né, de toda a honra e de toda a glória. Amém? Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 10. E havia em Cesareia um homem, por nome de Cornélio, centurião da corte, chamado Italiana, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigiu para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: o que é, Senhor? Disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Esse está hospedado com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados, a um piedoso soldado do que estava ao seu serviço, e havendo-lhe contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço, a hora quase a 6ª, e tendo fome quis comer. Enquanto preparava,
sobreveio-lhe um arrebatamento de sentido, e viu os céus abertos, e descia um vaso como que fosse grande lençol, atados pelas 4 pontas, e vindo para a terra, no qual havia todos os animais, quadrúpedes, feras e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigido uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma, comum ou incomum. E segunda vez disse a voz: não faça tu comum ao que Deus purificou. Pai querido, nós te louvamos, Deus, te exaltamos, glorificamos o teu nome, Pai, por essa oportunidade de estar aqui na tua presença, meu Deus, para louvar e exaltar o teu nome, Pai. Quero colocar nas tuas mãos a tua igreja, os teus filhos, Senhor meu Deus, todos aqueles que vieram aqui nesta noite, Pai querido, para louvar o teu nome, para receber uma palavra vindo da parte do Senhor. Quero pedir para o Senhor nesta noite, Deus, venha falar com a tua igreja, com os teus filhos, Pai. Nós sabemos que estamos aqui nesta noite, Senhor meu Deus, para glorificar o teu nome, Senhor. Vidas que entraram aqui nesta noite, Pai querido, depois de uma semana atribulada, de muita angústia, Pai, mas vieste aqui nesta noite, meu Deus. Quero apresentar nas tuas mãos, o teu nome foi já engrandecido aqui nesta noite, Pai, através dos louvores, através do testemunho do teu filho, Pai. Portanto eu peço para o Senhor nesta noite, continua falando o coração da tua igreja, o Senhor que conhece a necessidade dos teus filhos, Pai, o Senhor sabe da luta de cada um, Senhor meu Deus, o Senhor sabe, Pai querido, que nós estamos precisando, Senhor meu Deus, o Senhor conhece a tua igreja, Pai. Peço nesta noite, meu Deus, que seja paralisado, neutralizado, Deus, toda ação do inimigo, todo impedimento, Pai. A tua igreja está aqui nesta noite, meu Deus. Estamos vivendo tempos difíceis na face da terra, Pai, mas aqui ainda tem um povo que te adora, aqui tem um povo que exalta e glorifica o teu nome, Pai. Portanto eu coloco na tua presença nesta noite, Deus. Peço para o Senhor que o Espírito Santo tenha toda a liberdade nesta noite, meu Deus, para estar falando o coração da tua igreja, de todos aqueles que vieram aqui para buscar, Pai querido, uma bênção da parte do Senhor, por todos aqueles que vieram aqui nesta noite, meu Deus, para ouvir a tua palavra, aqueles que estão nas suas casas, Pai querido, nos acompanhando através dessa live, meu Deus, também que possam ser edificados para a louvor e glória do teu nome, Pai. Continua conosco, Deus, fala conosco através da tua palavra, em nome de Jesus Cristo, amém. Podeis sentar, irmãos. Quero falar um pouco nessa noite sobre Cornélio. Pedro, irmão, um homem cheio da graça de Deus, cheio do Espírito Santo, andava fazendo sinais e maravilha no meio do povo. Aqui no capítulo 9 está registrado que ele ressuscita Dorcas, e ele está então na casa de Simão, o curtidor. E ele estava fazendo a obra de Deus. Que nós olhando para a Bíblia Sagrada, nós vimos o quanto que Pedro, ele vacilou. Quanto que Pedro, fez coisas erradas, era às vezes muito ousado e às vezes muito precipitado. Mas o Senhor falou que ia fazer dele um vaso. E um vaso que Deus usou de uma maneira poderosíssima. E a Bíblia fala aqui que Cornélio, havia em Cesareia um homem por nome de Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Ele tinha suas qualidades. Diz assim, era um homem piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, o qual lhe fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Essa era a qualidade, as virtudes que Cornélio tinha. O homem piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, e fazia esmola ao povo de contínuo e orava a Deus. Naquela época era muito difícil, principalmente para um gentil, buscar a Deus, porque Cornélio era um gentil, mas ele buscava a Deus.
da sua maneira, e ele exaltava e glorificava o nome do Senhor. Orava continuamente, sempre estava lá orando, buscando a presença de Deus, clamando, pedindo a Deus a misericórdia e fazendo esmola, né, ajudando o povo. Isso era contínuo na vida dele. Ele não fazia isso lá de vez em quando. Ele estava sempre fazendo isso. Essa atitude dele, essa obra que ele fazia, isso chamou a atenção do céu. Isso chamou a atenção de Deus, porque diz o versículo 3, e este, a quase a hora nona do dia, viu claramente uma visão de um anjo de Deus que se dirigiu para ele e dizia: Cornélio. A esmola que esse homem fazia, as orações dele, a maneira como ele vivia na presença de Deus, chamou a atenção do céu. Aleluia! Chamou a presença de Deus para a sua vida. De uma maneira que Deus então viu o seu anjo, porque a Bíblia diz que os anjos estão a favor da igreja, os anjos estão para servir, e os anjos não podem de maneira alguma pregar a palavra de Deus, mas os anjos, né, estão aí para dar livramento para a igreja. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os dá livramento. Os anjos são ministros para trazer mensagem da parte de Deus. Aleluia! E nós vimos aqui que esse homem chamou a atenção de Deus por causa da sua vida, por causa da maneira que ele vivia. Será que nós temos chamado a atenção de Deus, irmãos? Será que como evangélico nós temos chamado a atenção de Deus? Deus tem olhado para a terra e tem visto: aquele ali é meu servo, a minha serva, o meu nome está sendo glorificado através das obras que ele tem realizado. Porque, irmão, Cornélio, ele tinha obras, embora não tinha fé em Jesus Cristo, porque Paulo disse, lá em Romanos, no capítulo 5, que a fé, que nós temos que ser justificados por Cristo. Ele, embora ele não tendo conhecimento da pessoa bendita de Jesus, mas ele tinha fé. Aleluia, ele era um homem que realizava obra. Mas a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 5, e tendo sido justificado pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele tinha obras, mas ele não conhecia Jesus Cristo, o Filho de Deus. E a Bíblia diz lá em 1 João, no capítulo 12, que Jesus ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quantos recebeu, deu-lhe o poder de ser chamado Filho de Deus aos que crê no seu nome. Então Jesus, ele veio para os judeus, mas este amor estendeu a todos nós que somos gentios, para louvor e glória do nome do Senhor. E aqui estava Cornélio, um homem cheio de amor, um homem cheio de obra, mas não conhecia Jesus. Não conhecia, até que veio o anjo do Senhor e deu toda a direção para ele. O versículo 4 disse assim: o qual, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: Senhor, e ele disse: as tuas obras, aleluia, têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Aleluia. O anjo dá toda a estratégia para Cornélio, dá toda a direção, né? E manda chamar, está lá na casa de Simão o curtidor, vai lá, manda chamar Pedro, que Pedro vai trazer uma palavra para você. Ele não poderia pregar, porque é anátema, um anjo não pode pregar a palavra de Deus, porque essa incumbência Deus ele deu aos homens. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. O Senhor ele nos deu esta incumbência, nós louvamos e exaltamos o nome do Senhor. E tem muitas vidas perecendo, irmão, porque a igreja do Senhor, que era para fazer o ide do Senhor, não faz.
E os anjos não podem fazer. O próprio Jesus, ele já apareceu para algumas pessoas, né? Porque se falar o anjo apareceu para você, pregou para você, é anátema, é uma heresia. Mas o próprio Jesus já apareceu para mim e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O próprio Jesus, ele já se manifestou a muitos muçulmanos, ele já se manifestou a muitas pessoas, aleluia, dizendo que ele é, aleluia, e sempre será o Salvador da humanidade, aleluia. Mas o anjo não poderia pregar, então ele disse: olha, manda chamar Pedro. E a Bíblia diz aqui, ó, retirando-se o anjo que falava, então ele chama 2 soldados que estavam a serviço, e havendo-lhe contado tudo, os enviou. 2 soldados piedosos, ou seja, pessoas de alta confiança de Cornélio. Olha, vai buscar Pedro. Deus tem a maneira de trabalhar. E Pedro, irmão, que ainda até então não tinha pregado para os gentios, como é que Pedro ia acompanhar aqueles homens? Mas a Bíblia diz que Pedro, por volta da 6ª hora, né, foi fazer a comida ali, preparar o alimento, quando lhe veio um arrebatamento de espírito, sentido, e ele teve ali uma visão, que dizia um vaso do céu, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, e naquele ali tinha todos os tipos de animais, e aves, né, e disse para ele assim: mata e come. E ele disse: jamais comerei, Senhor, o que é incomum. Mas o Senhor estava dizendo para ele, naquele momento, o Senhor disse para ele assim, versículo de número 16: e aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher. E o Senhor disse para ele assim, ó, a 2ª vez: não te faça comum o que Deus purificou. Aleluia. Deus disse para ele, e naquele mesmo momento o Senhor falou com ele que os varões estavam indo em busca dele. Deus prepara a pessoa lá. Deus preparou Pedro. Pedro já estava preparado, já estava esperando aqueles varões, entendeu? Quando aqueles homens chegaram, ó, e chamando, perguntaram-se: Simão, que tinha por sobrenome Pedro, se morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Deus já tinha preparado o coração de Pedro. Deus já tinha preparado o coração de Cornélio. E Deus usou também o anjo, usou o próprio Espírito Santo. A gente vê aqui um trabalho, irmão, que envolvia o Pai, o Filho, o Espírito Santo, né? A pessoa que é o homem, que era Pedro, todo mundo envolvido numa obra, aleluia, numa obra de salvação. Se nós formos olhar para a Bíblia Sagrada, você vê assim, o homem fazendo a sua parte, Deus fazendo a sua parte, o Espírito Santo que convence o homem do pecado e do juízo fazendo a sua parte, e o próprio Jesus, aleluia, agindo ali e transformando vidas para louvor e glória do seu nome. E aqui nós vimos que Pedro, então, ele chegou e recebeu aqueles 3 homens, que chegaram até a casa dele, e disseram: Cornélio, centurião, homem justo, temente a Deus, é que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse a sua casa e ouviste as suas palavras. Centurião, homem justo, temente a Deus, de boa reputação no meio dos judeus. Quem olha para a vida desse homem fala assim: mas precisava de mais alguma coisa? Ele já é temente a Deus, né? Ele faz orações, né? Ele ajuda os pobres,
mas ele precisava ter um encontro com Jesus Cristo de Nazaré. Ele precisava ter um encontro com Jesus. A Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus ele amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aleluia. Então era necessário Cornélio ter um encontro com Jesus. Era necessário ele conhecer as Escrituras. Porque, irmão, o próprio Jesus disse lá em Mateus, no capítulo 22, versículo 29, errai, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Tem muita gente boa lá fora, tem muita gente que pratica boas obras, que dá esmola, que ajuda os pobres, mas não conhece Jesus. E sendo que o próprio Jesus disse, lá em João no capítulo 14, Jesus disse, não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito, pois vou preparar lugar, se eu for preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Aí disse Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Era preciso Cornélio ter um encontro com Pedro, para Pedro falar a respeito de Jesus Cristo, para Pedro anunciar e dizer, olha, nós somos testemunha viva, nós estivemos com Ele, Ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, está à destra de Deus, intercede por mim e por você. Então o fato de ser bom, de ser justo, de ser temente, de fazer esmola, não está dizendo que a pessoa vai entrar no céu. Porque para entrar no céu é somente através de Jesus Cristo. Só Ele. Só Jesus tem palavra de vida eterna. Por isso que Jesus disse assim em João capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade. Aleluia. O versículo 36 diz, pois se o Filho libertar, verdadeiramente sereis livre. Conhecer a verdade. Muitas pessoas não conhecem a verdade. Muitas pessoas não conhecem o caminho verdadeiro. É por isso que anda aí enganado. Mas nós conhecemos a verdade. Nós conhecemos a palavra de Deus. Então a Bíblia diz só que Pedro, aconteceu que entrando Pedro, saiu Cornélio e recebeu, prostrando aos seus pés. Cornélio chegou e adorou Pedro, mas Pedro levantou dizendo, levanta-te, que eu também sou homem. Ele não aceitou a adoração de Cornélio, porque o verdadeiro homem de Deus não aceita a adoração de homem. E a Bíblia diz que Cornélio convidou, todos os seus parentes, os seus amigos mais íntimos. A casa de Cornélio estava cheia. Estavam todos preparados para receber a palavra de Deus. Estavam todos ali preparados. Aí Pedro então aproveita aquela oportunidade e começa a pregar, começa a falar de Jesus Cristo, que Ele foi morto, mas que Ele ressuscitou o terceiro dia, e ali Pedro estava pregando a palavra de Deus para Cornélio, e todos estavam ouvindo atentamente, aleluia, e de repente aconteceu algo sobrenatural, que todos foram cheios do Espírito Santo. E Pedro disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoa, aleluia, mas que Ele é agradável àquele que teme, em qualquer nação que seja justo. Naquele momento, todos foram cheios do Espírito Santo. E Pedro disse, olha, já que eles foram todos cheios do Espírito Santo, nada nos impede que sejam batizados em nome do Senhor. Então toda a casa ali de Cornélio, todos desceram as águas e foram batizados. Foi uma obra gloriosa para louvor e glória do nome do Senhor. Por quê, irmão? Porque Pedro estava disposto a ir.
Deus preparou todo o ambiente, preparou o local, preparou as pessoas, e Pedro chegou, todos estavam sedentos. A coisa mais difícil hoje, irmão, é você pregar a palavra de Deus e a pessoa está só fisicamente aqui na igreja, mas o pensamento está lá na casa, no trabalho, nas coisas que vão fazer. Mas aqueles que estão presentes recebem da parte de Deus. Todos estavam sedentos, todos estavam querendo ouvir a palavra de Deus. A melhor coisa que tem, irmão, é nós estarmos sedentos. O Senhor diz que bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, ou seja, fome da palavra de Deus, desejo de servir a Deus, desejo de fazer o ID dEle, desejo de ver os milagres acontecendo na tua casa, na tua vida. Eles estavam sedentos. E hoje nós estamos vivendo numa época que parece que as pessoas já estão satisfeitas, né? Se alimenta lá uma vez no mês, não, já estou bem. Já fui uma vez na igreja essa semana, no mês, está bem. Está nada, irmão. Você está moribundo, cheio de iniquidade, de pecado, cheio de dúvida, vivendo às margens. Mas eu quero te convidar para você andar em águas profundas, para você se relacionar com Deus e viver o sobrenatural de Deus. Viver algo glorioso na presença de Deus. Nós precisamos nos relacionar mais com Deus, para poder contemplar a sua glória, para poder contemplar a sua beleza, e exaltar e glorificar o nome dEle. Aleluia. O que me chama a atenção é que Pedro então pregou a palavra, e diz aqui o versículo 42, e nos mandou pregar ao povo, testificando que Ele por Deus, foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Jesus, Ele foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Só Ele tem palavra de vida eterna. Somente Jesus tem palavra de vida eterna. Nós estamos vivendo numa época tão difícil. Por quê? Porque a iniquidade aumentou, o amor de muitos esfriaram. O que a gente tem visto é igrejas vazias e o povo morrendo lá fora por falta de conhecimento, porque conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, conhecer mais, irmão. Precisamos meditar mais na palavra, precisamos buscar mais na palavra, precisamos realmente ter um encontro com a palavra do Senhor, através, aleluia, de uma vida santa, uma vida exemplar. Embora vendo aqui a vida de Cornélio, era um homem justo, era temente a Deus, orava contínuo, mas ainda não tinha um encontro com Jesus Cristo, ainda não tinha um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, porque só Ele tem palavra de vida eterna. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que pregar. Nós temos que pregar. Quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Mas nós temos que falar do amor de Jesus, né? Porque quando você fala, o Espírito Santo então começa a trabalhar nos corações, né? Porque o Espírito Santo começa a falar. Eu lembro que meu pai pregava, falava, e eu não dava muito ouvido, mas quando eu estava deitado, de repente, né, eu começava a relembrar. Aquilo ali era o Espírito Santo trabalhando na minha vida. Era o Espírito Santo falando comigo. Mas como eu não ia na igreja, eu não aceitava estar numa igreja evangélica nunca, porque era de uma seita, eu não ia na igreja, eu era representante daquela seita. O próprio Jesus apareceu para mim nas nuvens e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e tudo que o teu pai tem falado é verdade. Aleluia. Aceita o pastor ir lá na tua casa, que vai ser bom para você. Então o que meu pai fez? Ele pregou a palavra, mas quem me convenceu mesmo foi o Espírito Santo, que me levou até a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos, vamos meditar nessa palavra, né, que o Espírito Santo possa continuar falando no teu coração, né? Eu tenho visto muita gente falar: mas a pessoa é muito boa. É boa, graças a Deus por isso, mas ela precisa aceitar Jesus como Salvador da sua vida.
É preciso reconhecer Jesus como seu Salvador. Porque Jesus disse em Mateus, o capítulo 10, versículo 32 e 33. Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está no céu. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai que está no céu. É preciso conhecer Jesus. É preciso aceitar Jesus como Salvador das nossas vidas. Nós precisamos de Jesus, porque só Ele tem palavra de vida eterna. Somente Ele tem palavra de vida eterna. Então esse aqui eu vejo uma obra gloriosa, né? E o nome do Senhor foi glorificado. Várias pessoas, Cornélio, seus parentes todos, foram cheios do Espírito Santo e foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus possa continuar falando no teu coração. Que o Espírito Santo tenha liberdade de estar falando no teu coração. Eu quero estar falando, dando os avisos. No próximo domingo não haverá a EBD. Por quê? Porque vai ter o trabalho das mulheres de excelência. Às 8 horas da manhã vai ter um café aqui para as irmãs, preparado pelos homens, Diácono Zaqueu e companhia. Aí vai ter o trabalho, a missionária Mônica vai estar aqui ministrando de manhã. Aí depois vai ter um almoço aí para as irmãs. Você pode chamar o teu marido também, porque eu creio que vai ter uma beiradinha para ele, né? Porque eu estou sempre aí, né? Aí à noite, irmão, culto, né, na direção aí das mulheres, e a missionária Mônica vai estar ministrando e pregando a palavra de Deus. A missionária Mônica, ela é da nossa igreja, lá da Central de Vilhena. Ela vai estar conosco, é uma bênção, uma pessoa que a gente conhece. Eu tenho certeza de que vai ser um trabalho abençoado, então, das mulheres. Amém? Amém, igreja? E os irmãos continuam orando, né? Vamos ter o concílio, que seja feita a vontade de Deus, né? Que Deus, Ele já sabe o que é melhor para Cerejeiro, que sabe o que é melhor para os demais lugares, sabe o que é melhor para a gente. Nem sempre aquilo que a gente acha que é bom para a gente é bom para a gente, né? Mas o Senhor sabe que vai ser bom para a gente. Então que Deus venha abençoar de uma maneira poderosa. Vamos colocar de pé. Antes de orar, irmão, eu quero perguntar nessa noite se tem alguém para entregar sua vida para Jesus, reconciliar com Ele. Jesus, Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tem alguém nessa noite que quer reconciliar ou aceitar Jesus como teu Salvador? Está vindo uma jovem ali. Aleluias. Tem mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Fazer um compromisso com Ele? Este é o caminho, irmão. Só Jesus tem palavra de vida eterna. Nós somos uma igreja família, né? Entrega a sua vida para Jesus, sentindo o coração, fica com a gente. Se não, procura outra igreja para você louvar o nome do Senhor. Se Deus falou com você nesta noite, se o Espírito Santo falou com você nesta noite, porque esse é o momento de você entregar a sua vida para Jesus. Tem mais alguém? Se tiver, vem aqui na frente. Nós vamos orar e o seu nome está escrito no livro da vida, né? Às vezes você fala: não estou preparado. Quem prepara o homem é Deus. Dá o seu passo, vem entregar sua vida para Jesus, porque você vai sair daqui, né, com uma nova história. O Senhor vai escrever uma nova história. Tem mais alguém? Venha, aproveita esta oportunidade. Seu nome? Daniel. Daniel. Você está aceitando ou reconciliando? Irmã, Daniela, o nome dela está reconciliando. Estenda as mãos para cá, vamos orar por ela.
Pai querido, aqui está a tua filha, Senhor, reconciliando com o Senhor nesta noite, Pai. Eu coloco nas tuas mãos, Senhor meu Deus, abençoa a vida dessa jovem, Pai querido, que ela permaneça na tua presença, Pai. Olhe por ela, visita a sua casa, a sua família neste momento, Deus, firma ela na tua presença, Pai. Eu coloco nas tuas mãos, Senhor meu Deus, que o Senhor venha abençoar ela grandemente, Pai querido, para louvor e glória do teu nome. Eu abençoo a tua filha, a sua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Dá uma salva de palmas para Jesus. Tá? Uma alma vale mais do que o mundo todo, né? Então, irmão, vamos estar orando. Esteja orando por aqueles que se encontram enfermos, né? Muitas pessoas. Que Deus continua abençoando a sua igreja, o seu povo. Dos dias para cá eu tenho visto várias pessoas que aceitaram Jesus, outros se reconciliaram, mas eu tenho visto muita gente em casa acomodado. Muita gente em casa. Vários irmãos, tem irmão que já falou para mim: olha, pastor, só vou na igreja depois que parar de usar máscara. Eu falei: irmão, não sei quanto tempo vai demorar isso aí, depende, pode demorar 1 ano como 10 anos. Entendeu? Outros falam: eu não vou na igreja não porque eu tenho a pressão alta, tenho diabetes, vai que acontece que pega um corona. Aqui ninguém pega enfermidade, irmão. Aqui é lugar de você ser curado. Aqui é lugar de ser restaurado. Esse negócio de falar: não vou na igreja senão vou pegar enfermidade, não, é desculpa. Eu não posso concordar com a pessoa. Aqui a pessoa chega doente e sai curado. Eu já recebi milagre aqui nesse lugar. Então, você pode de repente pegar coronavírus lá no supermercado, em outro lugar, né? Em vários lugares na rua que as pessoas nem têm os cuidados. Aqui nós temos todos os cuidados, tem álcool gel, né? Os irmãos estão com a máscara, ninguém vai pegar enfermidade aqui não. Então pode vir para a igreja, convida as pessoas, né? Muitos que estão parados, desanimados, falam assim: vamos para a igreja para louvar e agradecer o nome do Senhor. Porque aqui é lugar de adoração, aqui é o lugar que você fala com Deus e Deus fala com você. Então vamos parar com esse negócio. É tanta desculpa, isso, aquilo, aquilo outro. Não é época de ficar dando desculpa não, irmão. Jesus está para voltar. Em breve vem buscar um povo escolhido e separado de boas obras. E o que a Bíblia diz, irmão? É melhor que seja frio ou quente, porque o morno vomitar-te-ei da minha boca. Agora você examina, né? Você que está aqui, que está em casa, examina para ver, você está sendo quente ou morno? Se estiver meio morno, vão aquecer esse negócio aí. Que tem que ser quente, tem que ser fervoroso para poder vencer, né, todas as estratégias do inimigo, para ter uma vida abençoada e entrar no céu pelas portas. Amém? Então vamos orar. Pai querido, nós te louvamos, Deus, agradecemos, Pai, pela tua presença, Senhor meu Deus, por ter falado conosco aqui nesta noite, através da tua palavra, Pai, por esta vida, meu Deus, que rendeu teus pés, pela vida da Daniela, Pai, eu coloco nas tuas mãos, Senhor meu Deus, continua abençoando essa jovem, a sua casa, a sua família, Pai. Olha, Senhor meu Deus, pelo teu povo, meu Deus, por aqueles que se encontram enfermos, Pai querido, olha pela minha filha Daniela, Senhor meu Deus, pela vida da Juliana, Pai, dá saúde para minha filha, Pai. Eu repreendo todo o mal, toda enfermidade, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, guarda e livre de todo o mal, Pai. Olhe por essa cidade, meu Deus, olhe pelas autoridades do nosso município, Pai, olhe por aqueles que estão presos ali, meu Deus, naquele presídio, Pai querido, aqueles que estão, Pai querido, em cima de uma cama, no leito de enfermidade, meu Deus, olhe pelo Pai do Zaqueu, Senhor, meu Deus, restaura a saúde do teu filho, Pai, para louvor e glória do teu nome, Senhor. Nós colocamos nas tuas mãos, Pai, oramos juntamente com a igreja, meu Deus, e nós cremos na cura, no milagre, Pai. Na tua palavra está escrito: se 2 concordar na terra, será concordado no céu. Nós estamos aqui orando, Pai querido, para um milagre na vida do teu filho, Deus, para louvor e glória do teu nome, Pai. Olha, Senhor meu Deus, por este concílio, Senhor meu Deus, que o Senhor venha abençoar de uma maneira poderosa, meu Deus que está no céu, que o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja exaltado, Deus. O Senhor sabe o melhor
melhor para a tua igreja, Pai, e o melhor está por vir, meu Deus. Eu creio na tua palavra, eu creio no tempo, Pai, de avivamento, eu creio no renovo, Pai querido, que virá sobre a nação brasileira, meu Deus. Pai querido, eu creio, Senhor, no mover do teu Espírito Santo, Pai, ali, meu Deus, em Brasília, Pai querido, no meio dos parlamentares, meu Deus. Eu creio, Pai querido, que essa nação é do Senhor, ó Deus, que toda a estratégia do diabo, todo o levante do inimigo, meu Deus, possa cair por terra, e o teu nome será glorificado, para louvor e glória do teu nome, Senhor. Seja conosco, Deus, e nos dá uma semana abençoada, em nome de Jesus Cristo, amém. Estenda tuas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e as ricas consolações do Espírito Santo sejam sobre todos, e todos digam amém, e uma salva de palmas para ele.